Bom, pessoal, muito obrigado por participar com a gente desse webinar, essa conversa que a gente vai ter agora com um cara que é uma referência e é um cliente antigo, então é um prazer enorme conversar com ele, que é o Fábio Ricota. Fábio, eu queria que você começasse contando um pouco a tua trajetória, desde lá de Itajubá, versão curta, mas você contando a história toda, porque é uma história impressionante, cara, muito legal. Cara, primeiro prazer aí, prazer de estar te conhecendo. Para a galera que não sabe, eu estou conhecendo o AC pela primeira vez. Eu sou cliente bem antigo da RunRunt e finalmente, né, a gente está aqui sentado virtualmente, apesar das situações, a gente está virtualmente. Mas estamos marcando o cafezinho, né? Na primeira oportunidade a gente vai estar no cafezinho. Mas obrigado aí do espaço. Cara, falando um pouco bem rápido da Mestre, né? Eu comecei a agência em 2008. Para aqueles que almejam estar em um lugar e depois empreender naquele lugar, eu fui esse cara. Eu comecei como estagiário da empresa, né, do que era a empresa naquela época. Comecei na área de design, aprendi SEO dentro da própria empresa, comecei a liderar uma equipe, liderei toda a equipe técnica, liderei a empresa inteira, né, nesse sentido também, de ter o próprio nome da empresa, meu nome no registro da empresa. E depois de um certo tempo eu abri a Mestre como se fosse uma spin-off, né? Modelo de sair uma pessoa, que era só eu, sair de dentro da empresa, mas continuei dentro dela, né? Mas fazendo uma operação, um produto em separado para o mercado brasileiro. A proposta foi fazer uma agência de SEO. E isso foi lá em 2008. Aí a Mestre SEO na época ficou muito maior do que a empresa que eu trabalhava. Deixei de trabalhar, mas continuei com o meu sócio. Ele continuou tocando a operação dele em paralelo. Foi por volta de 2013, né, nós já com outros serviços de marketing digital, a gente transformou o nome para Agência Mestre. Isso facilitou também na hora da venda, né, porque vender tipo um serviço de mídia paga chamando Mestre SEO era um pouco difícil, né? Foi uma barreira. Às vezes a pessoa chegava, mas você faz mídia paga? Mas não é só SEO, o nome não é Mestre SEO. E aí, em 2015, a gente implementou o Inbound Marketing, né, como um serviço da agência, que a gente já fazia basicamente tudo. Então, conteúdo, SEO, criávamos e-books, infográficos, que são os materiais fixos hoje em dia, né, bem divulgados, mídia paga, fazíamos os sites, landing pages, tudo, né, só faltava realmente a parte do e-mail marketing para poder gerenciar. E aí eu fiz uma parceria muito bacana com o pessoal da Resultados Digitais. Comecei a me aprofundar ainda mais, né? Começamos do zero, literalmente do zero, aprendendo na marra, batendo a cara na parede, e foi bacana porque a gente conquistou muita coisa, né, em termos de clientes, crescimento do time, o prêmio que a gente considerava como o maior prêmio do mercado, nós ganhamos em 2017, 2018, 2019, como melhor agência, eleita pela Resultados Digitais, que olha dados, né, eu acho que isso que é legal, não é votação popular, não é votação de um júri, realmente são dados, é um comparativo entre agências, e a gente tem a melhor performance, e tem uma frase que eu falo lá dentro da Mestre, que parece brincadeira, mas que eu realmente interpretei dessa forma, que não é sorte, é método, né? A gente tem um processo, uma forma de conduzir, porque sai cliente, às vezes sai colaborador, troca, entra um novo cliente, entra um novo colaborador de nichos diferentes, pessoas com tons diferentes, escolas diferentes, né? E a gente continua entregando resultado para os clientes. Então, eu acho que esses prêmios vieram para coroar fundamental nisso, né? A gente usa ela como boa parte ali do nosso operacional, precisa ser organizado, a gente não é um mero usuário da ferramenta, a gente usa a ferramenta para tomada de decisão, de carreira de colaborador, de metas internas, de aprimoramento, e eu acho que eu sou realmente ainda, continuo sendo um entusiasta do marketing digital, gosto muito do marketing digital, mas eu venho cada vez mais vendo que eu amo fazer trabalho de gestão, de um negócio. Eu amo o mercado de agência, acho que é um mercado muito bacana, muito criativo, muito nobre, né? Você ajudar uma pessoa a ter resultado, uma empresa a ter resultado, eu entendo como uma atividade nobre, né? Além de fazer para você, você transferir o seu conhecimento para ajudar os outros. Então, Muito legal, eu gosto desse mundo, né? Muito legal, você passou por vários temas assim super interessantes. Eu vou pegar um para a gente começar,
que é assim, pô, você está falando, pô, não é sorte, é método, né? E aí você tem, assim, a agência bombando, ganhando os prêmios mais importantes, os últimos 3 anos, é difícil ganhar num ano, ganhar 3 anos, com certeza não é sorte, né? Você realmente tem um método de trabalho e um método de gestão em cima. E aí eu queria separar isso, talvez, em 3 momentos, assim, eu queria que você contasse um pouco como é que era isso caos, né, pré-Covid, ali, então, o que é a essência desse método de gestão da agência mestre, e aí depois eu sei que você já mencionou assim por cima, eu já vi em redes sociais também e tal, você falando assim, pô, sempre teve uma certa resistência com trabalho remoto e tal, e eu imagino que essa resistência forçosamente teve que ser suplantada, então eu queria ouvir de você um pouco como foi a transição e o que surpreendeu positivamente, negativamente, o que teve que se adaptar dentro desse método de trabalho. Então, vamos começar, vamos voltar pré-Covid. Beleza. Cara, o pré-Covid, eu acho que assim, a gente sempre trabalhou como um reloginho, né? Eu aprendi que a grande diferença da agência que dá certo para a agência que não dá certo é ter processos claros e repetir eles à exaustão, né? Cumprir vamos chamar de cumprir o cronograma, cumprir o checklist é o que normalmente as agências não fazem e é onde elas se pegam perdendo dinheiro, vamos colocar bem dessa forma, né? Porque no final do dia, qualquer empresa que não dá lucro, ou você tem uma estratégia que você está consumindo caixa, sei lá, no mundo da startup, você tem um investimento, você precisa consumir caixa para crescer rápido e essa é a estratégia, beleza. Agora, no mundo tradicional das empresas, não dá lucro, cara, vai sair do seu bolso, né? Vai sair do bolso do dono. Então, não tem segredo, cara. A empresa tem que dar lucro, a não ser que seja, mais uma vez também, né? Uma empresa sem fins lucrativos, mas, no geral, essa é a finalidade. Então, a gente começou a observar que quando as coisas funcionavam é que a gente cumpria um certo padrão, né? Então, estou voltando bem nos primórdios de 2008 a 2015, mais ou menos, pegando uma faixa bem grande. Então, toda vez que a gente tinha um processo bem claro, ele funcionava e fluía bem. E aí, quando a gente começou a escalar aqui em São Paulo, ter mais colaboradores e trabalhar com inbound, isso aí precisou ser mais intensificado, porque o inbound lida com várias disciplinas, né? Então, para fazer o inbound, eu preciso do designer, do desenvolvedor, da pessoa de conteúdo, da pessoa de mídia, da pessoa de SEO e da pessoa de inbound. Olha quantas pessoas para entregar um projeto. É diferente fazer SEO, que é uma pessoa, basicamente, né? Centralizando tudo, no máximo, algumas pessoas de conteúdo. Então, é muito diferente a malha de comunicação, né? Então, escala muito rápido o overhead ali de troca de informação. Exato, e tem uma complexidade nesse ambiente, além, é claro, do número de atores, é que como você tem pessoas com custos muito diferentes ali dentro, envolvidas simultaneamente numa quantidade grande de projetos, para uma quantidade grande de clientes, é muito fácil o lucro escorrer entre os dedos, né? Porque mais horas de um cara num determinado cliente, num determinado projeto, num determinado formato que não estava muito previsto dentro do que é o escopo do contrato com o cliente, etc. Isso vira uma massa de gente correndo, entregando e resultado não aparecendo e você colocando mais coisa dentro de casa e criando um círculo vicioso e destrutivo de produtividade, motivação, sustentabilidade, de tudo, né? E essa é uma coisa um boi que vocês pegaram pelo chifre e conseguiram fazer funcionar, né? Eu vejo bem, com as suas palavras, a gente realmente viveu isso na pele, né? Eu diria que tiveram momentos que, assim, a gente estava com tanta gente, ainda um pouco em Minas e um pouco em São Paulo, né, que eu fiquei ainda um tempo com o escritório nos dois lados, e botar mais pessoas não resolvia, né, não resolvia a situação. Então, aí que a gente começou a entender que talvez precisava organizar um pouco mais a casa. Eu diria que eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas muito brilhantes, assim, do meu lado, muito boas, que ajudaram a enxergar. Não vou dizer que eu sou detentor de tudo, que eu enxerguei sozinho, pelo contrário, eu acho que foi uma construção de múltiplas pessoas ali, de dores que a gente viveu junto. Isso é muito bacana de poder olhar para trás e ver dessa forma. Mas, no final das contas, a gente teve que resolver, né, como você disse. Então,
indo um pouco naquela linha, a partir do momento que a gente conseguiu definir um processo de entregas, um processo que eu acho que foi a virada de chave, vamos dizer assim, se o 1.0 foi criar processo para entrega, a criação de processos para estímulos profissionais, vamos colocar dessa forma, foi o 2.0 nosso, sabe? Foi o que turbinou e eu acho que é o que é o que eu vendo hoje como o potencial da Mestre, né? Conseguir criar um plano de carreira baseado em metas no modelo SMART, tá? Então, todas as metas dos colaboradores são baseadas em metas SMART, para que eles sejam promovidos. Então, isso deu... E essas metas SMART, pela própria definição do modelo SMART, elas têm que ser relevantes para o meu negócio. Então, a partir do momento que eles são promovidos, eles estão impactando o meu negócio. E aí eu tenho um jargãozinho que eu falo assim, que eu aprendi a dividir e compartilhar a gastrite, né? Porque como dono, às vezes você vai, cara, só você tem a gastrite, você tá cheio de cabelo branco, você tá aí, eu também tô cheio de cabelo branco aí, mas ninguém ganha cabelo branco, né? Então a dor é, saiu um cliente, tá todo mundo, beleza, que vem o próximo. Como assim, né? Então a gente conseguiu colocar uma série de indicadores e uma série de metas individuais, né, para os colaboradores, para que, se eles pudessem ser promovidos, eles seriam promovidos através dos indicadores objetivos, claros e relevantes para o nosso negócio. E aí isso fez eu sinto, né, e aí pelos números a gente consegue comprovar também, mas deu uma alavancada na Mestre. E aí, se eu pudesse falar qual é o passo 3.0, é a formação de liderança. É o trabalho que eu venho fazendo há 2 anos na Mestre. Eu comecei com algumas pessoas, ao longo da jornada, eu sempre tive alguns líderes assim, mas nenhum modelo de formar esses líderes, né, de um jeito recorrente. E desde vamos colocar assim, talvez 1 ano e 8 meses, que começou no finalzinho de 2018, essa grande motivação, de eu estar mais próximo, e forte mesmo, no início de 2019, eu peguei e falei assim, cara, a minha missão nesse ano é criar a pessoa ou as pessoas que vão me substituir na agência, sabe? Legal demais. Ser substituível. Essa é a grande razão. Mas o estalo disso, e até curiosamente, tá, Cê, só para comentar com você, porque, mais uma vez, eu acho que isso não veio de mim, mas veio de uma oportunidade que eu tive de negociar a Mestre. Eu cheguei a conversar com uma agência de fora, eles tinham interesse de comprar a Mestre, e uma das coisas que eu aprendi na negociação é que quanto mais o dono está envolvido no negócio, menos vale a agência. Isso para qualquer tipo de startup, por exemplo. Se depende do dono, vale bem menos, né? Então, se você é o mago, se você é o mágico ali, você que faz acontecer no comercial, você que faz acontecer no operacional, eles vão olhar e vão falar, cara, eu posso mandar esse cara embora a hora que eu quiser? É isso que passa na cabeça de quem vai comprar, né? Só passa isso. Então, quanto que eu tenho que pagar, né? Quanto que eu tenho que desvalorizar da empresa para eu treinar uma pessoa que possa fazer a mesma coisa que esse cara? Porque se esse cara amanhã criar algum enrosco, aí ferrou. A minha aquisição foi por água abaixo, né? Exatamente. É a diferença entre você fazer artesanato e você fazer produto, né? Você ter processo, você ter uma empresa de verdade, né? O que torna a empresa escalável é isso, é ter os processos, inclusive o processo de formação de lideranças, de feedback, etc., e conseguir se desprender, até para você conseguir pensar estrategicamente nos rumos da empresa. Você falou muito bem, cara. Aí deu, só dar esse detalhe, aí deu para afastar e ver a operação inteira, né? Com a formação da liderança, a gente começou o ano com 4 líderes, eu terminei o ano com 16 líderes, para você ter a diferença, né? De formar gestores e coordenadores, trazendo as pessoas certas. E aí, a sua segunda pergunta, né? Que fazendo o acompanhamento, reuniões mensais de liderança e 1-a-1s, né, o bate-papo individual com cada um dos líderes. Então é isso que está na minha agenda de um jeito fixo, o que eu tenho como obrigação é todo mês sentar com cada um dos líderes e fazer 1-a-1 com cada um deles, cerca de 45 minutos a 1 hora que eu converso com cada um deles, para desbloquear, passar meu conhecimento, e aí isso eu acho que deu aquela firmada na Mestre, sabe? Deu consistência na Mestre, que é o que a gente colheria esse ano se não fosse o Covid, colheria, assim, uma sinergia, mas eu acho que também é o que segurou a operação muito bem, de uma forma muito justa, bem firme nesse momento de crise. Eu acho que não poderia ser melhor ter passado o ano inteiro treinando essa galera, dando visibilidade também de uma visão de negócio para eles, estão abrindo informações reais para os caras, dando total transparência. Chegou nesse momento
Cara, eu tenho 16 evangelistas junto comigo. 16 pessoas segurando ali comigo e remando junto comigo. E se eu tô sem fôlego, eu tenho 16 pessoas para remar, fora o restante do time, né? Mas esses são realmente os que eu confio. Então, eu diria que são esses 3 grandes passos aí que foram feitos para a gente poder construir uma operação saudável, né? Muito legal, cara. E aí você tá, pô, a agência tá bombando, tá tudo organizado, os processos estão fluindo, os líderes estão nos seus lugares, fazendo seu papel, alinhados, com interesses alinhados aos interesses da empresa, etc e tal, e aí aparece o Covid. Para melar o jogo. Aí veio o como atoleiro, né? Como é que foi essa transição? E eu queria que você falasse assim, primeiro assim, acho que eu tenho a impressão que o dia D para a maioria das empresas foi mais ou menos ali no dia 13 de março, 14, mais ou menos por ali, que foi quando caiu a ficha, em geral caiu a ficha para todo mundo mais ou menos, ou alguns dias antes, ou alguns dias depois. E aí eu queria saber com você, como é que foi esse primeiro tranco, quais foram as medidas que vocês... E aí um pouco de vista, até um pouco do ponto de vista de negócio, como é que, o que aconteceu, tanto do ponto de vista de organização, mas também um pouco do ponto de vista de negócios, de relacionamento com clientes. Queria que você contasse um pouco como foi essa entrada nesse período que a gente está, nesse limbo que a gente está agora. Naquela semana do dia 13, né, na sexta-feira 13, por sinal, né? Foi uma sexta-feira, até abri o calendário aqui para ver certinho. Naquela semana, eu estava acompanhando, eu tenho, assim, uma prática de olhar um pouco o noticiário, e eu sigo vários profissionais de marketing digital que são da Europa. E os caras estavam assustados lá, né? Inclusive, eu sigo italianos, espanhóis, e esses caras estavam assim, olha, o negócio tá feio aqui, tá realmente problemático, tô perdendo clientes, e na hora que falou, pô, tô perdendo clientes, mostrando gráfico de analytics do tráfego despencando, eu falei, pô, o negócio não é tão simples assim não, né? Eu acho que essa parada aí vai ser um pouco mais séria que a gente tá pensando. Eu não achava que seria tão rápido aqui pro Brasil, né? Pingar para cá e ter digamos assim, um fechamento. Eu acho que até foi rápido das empresas, né? Uma ação bem rápida, porque foi no dia 13, eu cheguei do escritório junto com a minha esposa, ela tá grávida, né? A gente tinha acabado de contar para o pessoal que ela estava grávida, e aí a gente começou a conversar, falou, olha, se esse negócio piorar, acho melhor você não ir pro escritório. Aí foi tipo sexta-noite pensando, sábado eu conversei com ela, falei, meu, acho que é melhor a gente botar todo mundo de casa, não sei, cara, a gente consegue trabalhar de casa, sabe aquela jogada. Na segunda-feira a gente tem um protocolo, né, de toda segunda-feira a gente tem reunião com todas as áreas, né, a gente começa pelo comercial, depois o time de SEO, depois o time de mídia, depois RH, tem um almoço, né, RH, conteúdo, inbound marketing, que mais? Criação, lançamentos e o marketing interno da Mestre. A gente passa por todas as áreas toda segunda-feira. Isso também é uma das chavinhas aí da Mestre, né, da engrenagem e do porquê eu acho que no Covid funcionou muito bem. Já chego lá. Mas aí a gente chegou na reunião do RH e eu falei, galera, eu acho que a gente devia parar a partir de amanhã, sabe? Eu acho que a situação está começando a se complicar. Já tinha algumas empresas que já tinham mudado para o home office. Eu acho que a própria RD, na sexta-feira, alguma coisa assim, já tinha feito home office, ou na quinta-feira, alguma coisa assim, naquela semana já tinha ido para o home office, e eu falei, gente, eu acho melhor a gente põe a galera de home office, aí a sensação de será que a gente agora, a gente decidiu na terça-feira ainda no escritório. Aí foi na terça-feira à noite, eu falei assim, olha, pessoal, vamos fazer home office, né? Cheguei em casa, começaram a aparecer muito na mídia, a mídia chegou, né? Televisão, amassando todo mundo, vou colocar dessa forma, me influenciou fortemente, e aí eu escrevi um e-mail pro pessoal na segunda-feira à noite, falando, olha, pessoal, a partir de amanhã tá todo mundo de home office, quem ainda não vê a mensagem, por favor, avise as outras pessoas, quem tiver de WhatsApp, quem não usa o WhatsApp na Mestre, né? Então, quem tiver o colega no WhatsApp, avisa para não vir. Quem precisar ir amanhã no escritório para pegar alguma coisa, vai para o escritório, pega o que tiver que pegar, mas quarta-feira eu não quero ver ninguém aqui, né?
Então a gente ainda operou aquela semana, o comercial ainda ficou lá para a gente terminar algumas coisas, ainda não tinha certeza se o comercial deveria ficar, não deveria ficar, e aí no final das contas a gente, cara, não vai ter presencial, vai para online mesmo, né? E a gente entrou todo mundo no modo home office, vou dizer assim, 100% do time na semana seguinte, mas diria que 90% do time já estava naquela, a partir da terça-feira já estava de home office, né? Então Legal. foi acho que uma virada de chave meio emergencial, né? Então, só para te fazer o paralelo, lá no Hunt foi parecido também. A gente, na quarta-feira, dia 11, a gente chamou todo mundo. Eu tenho um sócio que já vinha acompanhando o noticiário, inclusive a própria televisão chinesa, ele vinha vendo e estava muito por dentro da história, falando desde janeiro que esse negócio não era bem o que estava se falando, etc. Então, na quarta-feira, a gente chamou todo mundo e chamou os líderes lá e falou: ó, se prepara que em 2 dias a gente vai fechar o escritório. Os caras falaram assim, ainda mais que o pessoal, todo mundo é super novo, então ninguém ainda tinha um pouco aquela história de, não, isso é mais para gente velha, cara novo não pega, não sei o que, não sei o que lá. Então a galera tava, tipo assim, zero no radar deles, assim, zero. Porque a gente virou e falou que a gente ia fechar o escritório, o pessoal, oi? Tipo, por quê? Assim, tô indo no bar tomar cerveja com os amigos agora, assim, tipo, zero mudança de hábito. E só que isso realmente, como você falou, isso evoluiu muito rápido. Isso, na verdade, a gente também só tomou essa decisão tão rápido, porque a gente vinha conversando também com o pessoal da Europa, principalmente com os empreendedores Endeavor, da Itália e da Espanha, e os caras da Itália estavam em pânico, da Espanha estava falando, putz, a gente está cometendo todos os erros que o pessoal da Itália cometeu e outros, a gente está respondendo tarde demais, etc. Então, não façam isso aí no Brasil. Então, a gente, diante dessa informação, a gente já foi para as cabeças rápido. E aí a gente teve, eu queria ouvir de você, porque do nosso lado a gente tinha também, obviamente, a gente usa o próprio Hunt para gerir o Hunt, e a gente já tinha essa mesma dinâmica que você tem das reuniões semanais com as áreas, e as áreas têm as suas dailies. Então, a hora que a gente migrou para o remoto, o backbone, assim, a espinha dorsal da gestão da empresa já estava colocada. Todos os dashboards eram acessáveis remotamente, todas as ferramentas eram acessáveis remotamente, não tinha absolutamente nada que dependesse fisicamente do escritório. Então foi fácil fazer essa virada de chave. Aí eu queria ouvir do teu lado como é que foi isso. Cara, foi exatamente a mesma coisa que você falou, né? A questão de ter as reuniões semanais, né, para acompanhar tudo. A gente já fazia, só mudamos para o modelo online, né? Foi mais uma questão de adaptação de quem compartilha a tela, mas os dashboards que a gente também usa na própria reunião, eles eram todos online, né? A gente usa o Google Apps para gerenciar tudo isso, então diferente de outras agências que às vezes tem um servidor local, alguma coisa assim, a gente nunca teve, sempre guardamos tudo na nuvem. O Runant é o software que a gente usa para as tarefas, então o sistema de tarefas estava 100% online, era só continuar só que do seu computador, basicamente isso. E os times têm as dailies, os coordenadores, junto com seus gestores, têm também reuniões semanais, que eles já faziam. E na quarta, a gente parou na terça, né? Na quarta eu já tinha um a um através de Zoom, né? A gente tá usando o Google Meet também, né? E aí eu tava na dúvida, será que vai ser bom? E foi tão bom quanto o presencial. Nessa hora eu tive o baque. Eu falei assim, cara, isso aqui funciona, né? Foi naquele dia, foi no dia 14, acho que no dia 13, né? Não, dia 13 foi sexta, no 13, 14, 15, 16 foi segunda, 17, dia 18 que eu tive as 1 a 1, né? O dia inteiro, e todas foram ótimas. Aí eu saí com a sensação, falei, velho, dá para tocar. Não tem como não tocar. Era o meu maior receio, tipo, a pessoa do outro lado, será que ela vai ativar a câmera? Será que não vai? Todos ativaram câmera, todos falaram, já havia uma conexão, né? Agora, o que dificultou a gente tinha colaboradores em momento de onboarding, que começaram, teve um colaborador que começou na semana que a gente foi para home office, teve um colaborador que ia começar na outra semana, quando a gente já começou no online. Então, essa adaptação, a gente sentiu que eles perderam um pouco, né? Um pouco do contato, de estar ali do lado, de perguntar. Então,
eu acho que essa perda foi uma perda importante. Eles demoraram um pouco mais, né? Vou colocar o termo certo aqui que a gente usa, é o rampear, né? De pegar um embalo, porque se tivesse ali no presencial, tá a pessoa do lado, você tá vendo a operação, teve dúvida, é rápido de perguntar. E no online a pessoa às vezes está mais tímida, olha mais o processo, não fala que tem tanta dúvida, então a gente sentiu mais isso. Onboarding de novos colaboradores foi difícil. Eu tenho uma visão sobre isso, assim, que é assim, eu acho que quando você está fisicamente, você queira ou não queira, por mais que você tenha metas, entregas programadas, etc e tal, tem um pouco de gestão por percepção de esforço. O cara tá lá, o cara tá trabalhando, o cara tá não sei o que e tal, você tem uma certa, vamos dizer, tranquilidade e noção do que está acontecendo. A hora que você muda para o ambiente remoto, você passa a fazer a gestão não por esforço percebido, mas por entrega realizada. Uhum. Né? Então fica muito mais evidente, e isso é uma coisa que você tendo confiança nas pessoas é fácil de fazer. E tem uma frase meio enigmática que eu falo sempre, que transparência escala confiança. Que assim, confiança é difícil de escalar, não é escalável, né? Você tem que ter uma relação profunda com a pessoa para desenvolver confiança. E aí o proxy que você tem para isso, para poder desenvolver isso em massa dentro da empresa, 50 pessoas ou mais, etc., é você ter a transparência. Então, se você sabe o que está acontecendo, você consegue ter ali nas dailies, você tem aquele ritmo do que foi programado para fazer, o que foi entregue, o cara tem a senioridade e a tranquilidade e a cultura permite que ele levanta a mão e fala, estou com obstáculos, estou com dificuldade nisso, preciso de ajuda para fazer tal coisa, etc. Você, e aí, vendendo o meu próprio peixe, se você tem uma ferramenta também que funciona como uma fonte única da verdade dentro da empresa, onde todo mundo pode se referenciar a ela e registrar quais são as prioridades, deixar claro quais são as prioridades, etc. Isso termina facilitando muito o trabalho. O que não acontece também em onboarding, porque em onboarding você ainda está no mundo da microgestão. Você está do lado do cara, porque você está corrigindo microcomportamentos muito rapidamente, que é para o cara entrar no trilho e o cara segue depois, mas é um momento de microgestão. Então, eu confesso que a gente também está com um pouco essa dificuldade. A gente tinha gente entrando, a gente contratou novas pessoas agora em regime 100% remoto. A gente já tinha no nosso processo de onboarding uma série de vídeos que o cara vê, que falam sobre a cultura da empresa e como funciona uma série de coisas dentro da empresa, que já era uma tentativa de escalar um pouco o processo de onboarding das pessoas, mas sinto, igual você, essa dificuldade e temo o que acontece a médio prazo com você não tendo tido mais essa integração entre as pessoas, porque a gente vem de um ambiente em que a gente teve uma oportunidade de integração muito grande com as pessoas. Então, agora, quando as pessoas estão online, essa integração permanece, essa informalidade permanece, essa confiança permanece, né? E aí eu vou te perguntar, o único ajuste que a gente fez, por enquanto, no nosso sistema de gestão foi, a gente não tinha uma daily dos líderes, a gente só tinha a reunião semanal com as áreas, com os líderes de áreas, e logo depois a gente tinha, eles tinham as suas reuniões diárias, as suas deles, né? Então a gente tinha a gente tinha weekly com as áreas na segunda-feira, e as áreas tinham as suas deles seguindo em diante. A única coisa que a gente modificou foi a gente passou a inserir uma daily de abertura de dia, todos os dias, com os líderes da empresa, então 9 horas, naquele formato clássico de daily, o que estava programado, o que eu fiz ontem, né, quais foram as entregas de ontem, o que eu pretendo fazer hoje e quais são os obstáculos, a ajuda de quem que eu preciso para fazer as coisas. E a gente consegue manter isso no horizonte ali de 15 minutos quando é rápido, 20 minutos, a gente faz um bloqueio a 30, mas a gente mata em menos de 20, com alguma tranquilidade. Esse foi o único ajuste maior de gestão que a gente fez. Vocês tiveram ajustes? Cara, eu não identifiquei, dessa linha de liderança, a gente manteve a reunião mensal, a gente não encurtou,
não senti isso como uma demanda dos líderes, inclusive, né? Não senti uma perda por estar no offline, que a gente, aliás, no online, porque no offline a gente também já não se juntava com uma frequência semanal, ou não existe uma necessidade dos líderes se encontrarem de forma diária para decidir algo, né? O que existiu foi que algumas das áreas não estavam praticando a daily com assiduidade, então às vezes estava fazendo dia sim, dia não, e aí eles foram forçadamente vendo que a daily diária precisava. Então eu gosto muito da visão de dou muita autonomia para os meus líderes. Então eu fui no 1 a 1 perguntando, você está fazendo? Como é que você não está fazendo? Ó, fulano está fazendo, ali está dando certo, que tal você experimentar? Então fui mais numa visão sugestiva, e cada um foi se adaptando, ou seja, cada daily aqui respeita um padrão diferente, né? Cada líder ali tem o seu estilo, eles conversam entre eles e estão se adaptando. A gente não criou um modelo que todo mundo tem que executar o mesmo modelo. Então tem alguns que vão na linha de o que foi feito ontem, qual que é a prioridade de hoje, alguns simplesmente só vão delegar as tarefas, tem estilos diferentes, né? Dependendo da área e dependendo do líder. Então o que foi mais interessante de ajuste de gestão, eu diria que eles conversaram um pouco mais sobre os processos que estavam fazendo, e teve uma sinergia e encontros maiores deles para algumas definições de padrão, inclusive dentro da Run Lunch, né? A gente entendeu que uma das otimizações que a gente tinha que fazer frente à crise é a otimização de tempo de execução de tarefa. Então, para executar bem a tarefa, a gente tinha que, eu chamo de desengravidar tarefas. Não sei se você já ouviu essa dentro do Run Lunch aí, mas é desengravidar tarefa. É aquela tarefa que tem pequenos criaturinhas dentro dela, né? Então, quando uma pessoa gasta mais tempo do que estava programado dentro de uma tarefa, o que o líder tem que fazer naquela semana, né, é ver o que é exatamente que ele registrou como tarefa. E dividir, né, subdividir aquela tarefa que era maior em tarefas menores para a gente poder ter mais assertividade e saber onde que está rolando o processo. Então, isso foi muito bacana da crise. A gente fez muita adaptação também, eles se conversaram nesse sentido, identificaram tarefas graves, continuam identificando, tá? É um loop semanal que eles estão fazendo, de identificação dessas tarefas. Áreas que não tinham tarefas muito claras, muito bem definidas, estão começando a engordar. Depois você pode olhar, não sei se tem histórico, lá ver a nossa conta de número de tarefas, está aumentando, porque cada área está detalhando. Algumas já eram muito boas, essas continuam ok, mas algumas eram cheias de tarefas graves, tipo, reunião. Ele não tinha se era reunião interna, se era reunião de segunda, se era reunião com o cliente. Então, vamos quebrar aqui. E isso foi colaborativo deles, né? Então, juntou a liderança sem mim. Falei, cara, isso aí vocês não precisam de mim. Isso aí vocês sabem. É só cada um mostrar o exemplo de o que está fazendo e adotarem um padrão. Então, vocês escolham. Então, isso foi uma adesão muito bacana e tá um loop aí que eu acho que a gente, no momento que tiver o pós-crise Covid aí, a gente vai sair muito fortalecido por ter ajustado modelos de tarefa, tempos de execução de tarefa, desengravidado tarefas, e aí a gente vai ser mais reloginho ainda, sabe? Foi muito bom nesse sentido. Puxa, que legal, muito bom ouvir isso, cara. Esse Kaizen, né, esse processo de melhoria contínua, isso é a coisa que eu mais acredito na vida, é você colocar um tijolinho em cima de outro tijolinho, né, você ir construindo uma estrutura cada vez mais sólida. E melhor ainda quando isso vem de forma espontânea, diretamente através dos líderes da empresa, que é o que vocês conseguiram fazer aí. Isso quer dizer que a cultura está forte, né, que as pessoas estão buscando sozinhas formas de aumentar a produtividade. Isso é bacana demais. Eu queria falar ainda, eu quero voltar nesse tema da transição, né, principalmente sobre a ótica, depois sobre a ótica de clientes e de receitas e de custos da empresa, e talvez até no ponto de vista de clientes, também você falando um pouco sobre o que você acredita em termos de oportunidades, em termos de tendências que vão ficar. Você terminou ali falando um pouco do pós-Covid, né? Então eu queria que você falasse um pouco desses três pilares, né? Receita, cuidados e oportunidades, custos. Você falou sobre o seu processo, sobre o seu Kaizen dentro da empresa, etc. Eu queria que você entrasse um pouco especificamente na parte de custo. E por último,
coisas que você foi forçado a fazer agora contra a sua inclinação natural e que você vai manter e acha que foi um ganho para um momento futuro? Eu acho que, falando de receitas, né? Primeiro que a gente teve, sim, eu entendi como ondas, tá? A gente teve a primeira onda que afeta a nossa receita, que foi os primeiros clientes. Eu coloquei, categorizei, né? Eu fiz uma apresentação, inclusive uma apresentação interna para toda a empresa sobre a visão que eu tinha. Eu chamei de incidentes, né? Funciona da seguinte forma: uma empresa que entra em contato com a gente, ela tem dois caminhos. Ou ela teve um impedimento de comercializar o seu produto, ou ela está tendo medo da incerteza do mercado. Né? Eu consegui traçar esses dois pontos nessa primeira onda. Então, o que é um impedimento do produto? A gente tem um cliente, por exemplo, que é no segmento de hotéis. Cara, ele não poderia receber ninguém, ele tinha que fechar os hotéis, é um impedimento de comercialização do produto. Já outro, que era um e-commerce, né? Aí a curiosidade, era um e-commerce, dava para vender, o produto era altamente para público final, não era para público corporativo, e aí, com 2 dias de declaração de pandemia, alega força maior. Né? Então, ainda nem deu tempo de afetar o faturamento da loja, e a pessoa já coloca, olha, eu estou com um problema de força maior, eu quero romper o meu contrato. Então, eu colocaria que tem esses dois viés, né? O cara que eu realmente tenho que ajudar, porque ele não pode ter o produto, e o cara que eu tenho que tentar negociar de alguma forma, que ele ou quer redução, ou ele quer cancelar o contrato, de um jeito que realmente o produto dele não tenha sido afetado. Então, esse primeiro caso foi o mais, por incrível que pareça, foi o mais fácil de resolver, porque esses caras, na verdade, foi muito íntegro, de todos os meus clientes tiveram problema de venda, de comercialização de produtos, todos pediram pausa, não pediram cancelamento, não usaram de força maior, chegaram a falar, olha, a gente está impedido, mas a gente gosta do trabalho, a gente quer fazer uma pausa, até junho a gente pode fazer, a gente não sabe quando volta exatamente. Foi até legal, na época eu falei, putz, junho já vai estar rolando, maio já, né, eu acho que para meio de maio já vai estar tudo andando, e hoje a gente vê que junho é uma coisa ainda que vai estar em recuperação, né, ainda alguns mercados ainda abrindo, né, então foi essa linha, e a gente teve muita negociação, muita mesmo, assim, sabe, assim, eu acho que foi muito de conversar, eu também classifico dentro das negociações, e aí eu vou ser bem honesto, eu gosto de ser transparente, daqueles que foram aproveitadores, daqueles que realmente tinham necessidade, né? O que é aproveitador não teve impacto e pede força maior, aí põe jurídico. Eu acho que aí a história de tenha empatia pelos seus clientes, eu acho que tem um pequeno asterisco que as pessoas não falam, acho que é legal ficar isso registrado, que eu acho que é o mundo real, né? Eu acho importante ter empatia pelos seus clientes, desde que não prejudique e detone com a tua empresa. Acho que esse ponto do asterisco as pessoas não estão colocando. Acho que é importante você ter empatia de ouvir. Acho que seu papel é ouvir, negociar. Se eu chegar, então, cara, tive diminuição aqui dos meus clientes, diminuiu um pouco a minha conta, meus números de usuário. Tem como fazer um valor promocional aí, né? 2 meses me ajudar. Você pode jogar esse valor ali para frente. Não sei qual que é a facilidade, sabe? Tentar de alguma forma negociar. Eu acho que isso é positivo. Agora, o cara que chega e fala para você, quero que você corte o custo, o valor para 30% que eu pago e não mexe no escopo, e é isso ou nada, aí não tem como você trabalhar, né? Não tem como você ter empatia. E depois ouvir do cara, você não tá tendo bom senso. A gente escutou coisas assim, né? De o cara impor, jogar lá embaixo, não querer mexer no escopo, não querer pagar depois, simplesmente querer que faça dessa forma e falar que a gente não tem bom senso. Então, acho que tem a visão dos aproveitadores e dos caras de bom senso. E os de bom senso eu me surpreendi com muitos casos bons também, de empresários que eu não tinha contato, que eu fiquei sabendo, né? Eu não participei diretamente das negociações, eu quis deixar o time funcionar, mas eu estava por trás, rapidamente orientando e falando que decisão que podia fazer. Acho que isso é importante para a empresa, para eles ganharem corpo, e ver que em alguns casos o cara chegava e falava assim, não, eu sei que não dá para vocês me darem tudo, o que dá para fazer? Né? Assim como a gente chegou, tô ali com o escritório parado, eu paguei o aluguel completo e falei, tem alguma coisa que vocês podem fazer? Mas ao mesmo tempo eu entendi que eu tinha assumido o compromisso e que talvez a pessoa viva daquilo, né? Nem seja justo. Então, foi uma situação de receita onde eu vi um impacto vindo. E aí tem um segundo impacto agora que eu vejo, que é o impacto da inadimplência, né? Que é aquele caso onde a pessoa continuou com você, ela não acusou, mas ela está tendo alguma oscilação de fluxo de caixa e está tendo problemas de pagamento.
Então isso começou a impactar em abril, começa a impactar agora em maio, e eu acho que em junho tem um pico bem grande, resultando em churn, né, em cancelamento por falta de pagamento, aquele cara que não deu para segurar, né? Fábio, sobre o primeiro ponto, eu queria até voltar assim, que é interessante, porque o cliente tem, vamos dizer, o cara que tem noção e o cara que não tem noção, mas ele está falando com um cara que tem noção, né? Que no seu caso, vocês, até por anos, até por gestão, você diria que talvez uma marca da cultura da empresa, né? Essa maturidade de gestão que vocês têm um conhecimento muito claro sobre os custos das suas diferentes ofertas, dos seus diferentes projetos, dos seus diferentes clientes, as margens que você tem, etc. E aí eu queria que você falasse um pouco assim como isso te apoia, como isso te subsidia para essas conversas. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque como a gente tem toda a precificação montada por cliente, né, a gente tem os pacotes, mas para cada venda, a gente cria um documentozinho com a planilha daquele cliente. Então, eu sei até onde eu posso chegar, que é o meu custo real, né, meu custo de operação daquele projeto. Então, baseado no custo, o desconto que eu estava fazendo, basicamente, em termos de negociação, ou pelo menos adiar um pedaço da parcela mensal, que a gente trabalha com mensalidades, eu chegava até o meu custo operacional. Então, assim, para eu não ter prejuízo e consumir o meu fluxo de caixa, né, meu caixa ali no final do dia, eu baixava até onde dava o custo da operação. É o máximo que eu podia chegar. Então, no primeiro momento, eu colocava, olha, 50% do que eu podia baixar. Então, se eu pudesse baixar, vamos colocar R$2.000, vamos para ficar redondo aqui. Se eu pudesse baixar R$2.000, e isso era o que pagava todo o meu custo, tributos, operação e tudo mais, eu chegava e ofertava primeiro R$1.000 de desconto. Então a gente colocava e falava assim, ó, R$1.000, eu tiro dos 2 primeiros meses para você e você me paga nos 2 meses seguintes. Então eu não perco o faturamento do projeto, ajudo o fluxo de caixa do cliente, né, sem cobrar dele juros ou algo do tipo, e não prejudico minha operação. E o cara fala, oh, ainda tá pesado. Aí eu chegava até o 2.000, eu falava assim, olha, eu só posso chegar sem mexer no seu escopo até aqui. Se eu mexer... se precisar de mais, eu vou ter que mexer em escopo. Aí o cara tinha que decidir, ele quer ou não quer mexer em escopo, né? Isso faz toda a diferença. Isso é muito legal, porque é uma situação muito perigosa que a empresa pode chegar, é essa situação de conflito e confronto com o cliente, né? Existe ali um conflito que o cara está apertado e você tem custos. Né? Mas pode chegar numa situação onde por falta de conhecimento mesmo, por falta de consciência, você se encaminha para uma conversa que gera uma ruptura de um contrato, porque você tem margem, mas não sabe que pode dar, ou você dá mais margem do que você precisaria, você tem prejuízo, você tem que interromper aquilo depois. Então, é fácil cavar um buraco nessa história, né? Ao passo que quando você tem essa informação na sua mão e você tem uma conversa informada e eventualmente até transparente com o cara falando, olha, esse é o escopo, esse é o custo, essa é a margem, a gente chegou aqui, a gente vai ter que começar a ver assim, qual é o escopo que continua te atendendo minimamente, o que é crítico do que você do que eu estou entregando para você, me prioriza isso daqui, para que eu possa chegar numa nova composição e te oferecer uma coisa, porque uma coisa muito importante, assim, a ruptura, seja da relação de prestação de serviço, ou a ruptura de um fornecedor de um produto ou de qualquer coisa, a ruptura de um processo dentro da empresa, isso tem um custo de restart também. E ele tem um custo escondido que muitas vezes aquela solução está ali porque ela é necessária e se ela não existir, você vai ter que fazer aquilo na munheca e aquilo provavelmente é menos produtivo. Então, muitas vezes a gente vê uma situação em que no desespero o cara sai na operação mata-boleto, né, que o cara... Gostei dessa operação mata-boleto. Operação mata-boleto, né? O cara, assim, a única coisa que eu preciso fazer é garantir que eu tenho menos boletos para pagar. O cara, e às vezes essa não é a solução inteligente para o cliente e nem para a gente. Mas não é inteligente para o cara, porque ele restartar isso depois vai ser traumático. Às vezes é melhor você reduzir as unidades de consumo que você tem, ao invés de matar a fonte daquilo.
matar aquele contrato, matar aquele serviço, ou aquele produto, ou o que quer que seja. Então, você baixa aquilo para o nível de subsistência, porque é muito mais fácil você religar aquele negócio para um nível de, eventualmente, até de agressividade comercial, ou de operação escalada, ou o que quer que seja, porque você não desmontou o processo. Só que só dá para ter essa conversa se você estiver realmente informado. Se você tiver capacidade de mostrar para o cara e falar assim, cara, esses são os custos reais das coisas, essa é a margem que eu consigo chegar, como é que eu te atendo? Como é que eu continuo gerando para você dentro do que você pode pagar sem me ferir nessa história? Acho que você falou uma palavra muito importante, sabe, a palavra ferir, né? E falando nessa palavra ferir, o que mais deu de atrito para a gente em termos de churn mesmo, de cancelamento, encerramento não muito amigável, e eu acho que é importante falar isso também para quem está ouvindo, que isso acontece, no mundo real isso também acontece. Eu vejo que foi muito despreparo da outra parte, por não conhecer, não ter gestão no próprio negócio real, não mensurar, acho que o que você falou ali, uma coisa importante de que, cara, é melhor eu manter ali eles, porque é a máquina que está me ajudando ainda a vender de alguma forma, porque eu não vou conseguir fazer sozinho, eu vou ter um custo muito maior para fazer sozinho. E foi muito pelo desconhecimento de gestão de negócio, que eu realmente notei que quem tinha gestão de negócio conseguiu conversar de um jeito produtivo, baixando para o mínimo viável, entendendo flexibilidade de pagamentos, entendendo que a gente também, nosso serviço aqui, né, é diferente, acho que da Runrunch, que vende software, né, vamos colocar dessa forma, é SaaS, mas a gente vende realmente a hora das pessoas. No final do dia eu estou vendendo a hora, né, do meu profissional para entregar, então dependo exclusivamente, eu não escalo 100 pessoas, né, entendo que você também precisa de pessoas para escalar, mas eu entendo que o modelo de negócio é um pouco diferente, mas eu preciso ter o time, não dá para eu diminuir um custo irrisório e manter o time operando, né, e aí essas pessoas não entendem, e foi a hora que realmente gerou algum tipo de atrito. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Eu diria que para o pós-crise eu vou ter menos clientes imaturos dentro da agência. Porque esse cliente, no final das contas, ele estava ali meio sambando ali dentro da agência, ele não ia acompanhar o raciocínio de crescimento, não ia evoluir. Posso ser responsável pelo desenvolvimento técnico, de gestão da empresa do outro. Eu não ofereço esse tipo de coisa, eu ofereço marketing digital. Então, esses caras que deram problema agora, iam dar mais problema mais dia menos dia, pela falta de gestão do negócio, né? Então, eu acho que, apesar dos pesares, apesar de perder um faturamento, perder a aceleração da messa, perder um cliente, eu fico triste pela pessoa não ter notado e não ter a capacidade de conversar ou se relacionar, ou de fazer a conta ali e chegar, cara, deixa eu também te mostrar meus números e vamos ver o que a gente consegue construir junto. De nem isso conseguir, né? E aí foi duro, cara, mas foi duro, mas ao mesmo tempo eu acho que foi bom para a empresa, para a gente sair com clientes melhores, clientes mais alinhados e parceiros, né? Que não vão ferir o nosso negócio também, eu não vou ferir o negócio deles, eles não vão ferir o nosso negócio. Legal. 2 pontos que eu queria falar disso daí, só para não esquecer. Um é que eu acho que você falou bem, assim, que quem está passando bem é quem tem passando bem, assim, acho que poucos felizardos estão realmente passando bem, né? Mas para quem está passando melhor, pela história, é quem já tem uma certa maturidade de gestão, né? Porque eu acho que uma coisa que qualquer crise faz, mas essa em particular, até por conta talvez o maior experimento coletivo da história da humanidade, de fazer trabalho remoto, todo mundo 100% agora, né? E para você conseguir fazer isso rodar, você precisa de uma maturidade de processos, uma maturidade de gestão um pouco maior. Então, obrigou todo mundo a step up, assim, né? A fazer assim, olha, eu vou ter que subir um degrau na qualidade de gestão dentro da empresa. Então, quem já tinha uma maturidade um pouco maior, consegue administrar essa situação e vai seguir adiante e posteriormente talvez saia até com processos bastante fortalecidos e mais escaláveis
aí ao longo do tempo. E a outra coisa que eu queria pontuar do que você falou é que essa percepção de essencialidade da relação, né? Que a gente, embora a gente não tenha uma questão forte de prestação de serviço dentro da empresa, a gente tem uma, ou até colocando de outra maneira, assim, quando a empresa vem e ela está na operação mata boleto e ele quer cancelar o Hanhanit, a gente tem que agir. Uma parte grande das empresas fizeram um upgrade. Eles estavam numa parte da empresa e eles trouxeram o resto da empresa para dentro. Legal. Então, foi muito legal. Algumas empresas aceleraram muito o ciclo de contratação. O cara chegou com a dor latejante, assim, né? Tipo, o cara falou assim: nossa, eu estava vivendo aqui de uma maneira pouco sustentável e agora quebrou tudo. Então, teve ciclos de venda curtíssimos, foram poucos, mas teve curtíssimos. Assim, o cara falou assim: cara, eu estou com essa dor, me ajuda a resolver. Mas teve também o outro lado da história, que são empresas que têm um nível de maturidade um pouco mais baixo, que estavam exatamente nessa situação desses clientes que você falou. O cara já estava meio sambando, já não estava muito fazendo a história e tal. Não sei se o cara evoluiria, acompanharia o amadurecimento do produto, o amadurecimento da gestão da própria empresa do cara, para onde que ele está indo, se ele não tem uma direção, isso não é um driver dentro da empresa dele, ele não tem isso como uma diretriz dentro da empresa, o amadurecimento da gestão da empresa dele, isso torna tudo muito mais difícil. Então, quando esse cara chega para cancelar, a gente tinha que virar e falar para o cara: tem certeza que esse é o melhor boleto para matar? Porque você está ligando aqui porque você quer matar o negócio, porque você precisa reduzir custo. Só que a gente é uma ferramenta de aumento de produtividade, a gente é uma ferramenta de redução de custo. O nosso custo, o custo desse boleto frente ao custo da folha que você administra através desse boleto, deve ser 0,0 alguma coisa por cento do custo da sua folha. Se você conseguir administrar um pouco melhor os seus recursos, vai sobrar tanto mais dinheiro do que você perder essa visibilidade e essa capacidade de gestão, essa capacidade de aprimoramento na sua operação, neste momento em que você está precisando documentar processos, documentar decisões, ter uma fonte única da verdade dentro da empresa, trazer coesão para a gestão do time, certeza que é o melhor boleto para matar. E essa é uma conversa que muitas vezes o cara fala assim: ah, não, é isso mesmo. E aí realmente você sabe, esse cara é um cara que não dá nem para julgar, porque não sei qual é a realidade do cara. Às vezes o cara é isso porque é isso e acabou, ou é isso porque é isso que é o possível nesse momento, né? Então também é difícil. A gente tenta trazer o cara e administrar da forma que for possível. Também a gente tem um bom conhecimento dos nossos custos, então a gente consegue fazer o que for possível para ajudar o cara. Mas seguindo adiante, pós-corona, ou não é nem pós-corona, o novo normal, né? O que é essa jornada para o novo normal? O que você vê isso tanto do ponto de vista de oportunidades, de receita e de práticas que vão ficar? Legal. Assim, eu acho que é difícil ter uma bola de cristal agora, né? Mas coisa que eu acho que a gente desmistificou, que eu era o defensor número 1 do escritório presencial, eu acho que quebrei a minha cara, dá para tocar uma operação grande, né? Eu achava assim, não, daria para montar um time online. Não, dá para botar a empresa inteira online. Dá para botar o financeiro online, dá para botar o RH online, dá para botar o marketing online, dá para montar todos os setores da empresa online, inclusive eu ficar online, porque eu odeio ficar em casa, entre aspas, né? E não ver o meu time, não ver as pessoas. E eu, cara, tô sobrevivendo, eu falo com eles, eu faço ligação, então é administrável, né? Então acho que eu olho hoje a nossa operação Mata Boleto e eu vejo o boleto ali do aluguel, eu falo, será que realmente eu precisava estar pagando esse aluguel, com esse condomínio, com esse IPTU? Quando eu olho isso, eu falo, cara, isso podia estar sobrando para a empresa, para eu pagar melhores salários, recrutar melhores pessoas,
não vou ser hipócrita aqui e falar, pô, podia estar sendo uma melhor divisão de lucro, né? Sim, Que claro. ia sobrar, se a operação já era saudável, e tirar isso aqui da equação, fala, pô, né, o quanto que a gente não gasta de manutenção desse escritório, de manutenção com material de limpeza e tudo mais, que também, né, é um espaço grande. Então, eu olho e falo assim, cara, eu acho que a nossa vertente talvez seja ir para um modelo online. Talvez ter uma pequena operação presencial, no máximo com comercial, né, presencial, para receber pessoas que fazem questão de sentar e conversar, receber alguns colaboradores que fazem questão ainda de trabalhar do presencial, porque existe isso, acho que essa atenção a gente precisa ter, a gente não pode considerar que todo mundo ama trabalhar home office, tem gente que não gosta, do mesmo jeito que tinha gente no presencial que falava assim, eu adoraria trabalhar no home office, tem gente que não vê o momento de voltar para o escritório, porque tem mais foco, tem mais atenção, tem o seu lugar no escritório, né, se sente bem indo para o trabalho, vamos colocar assim, né. Eu vejo como uma realidade, né, a minha esposa, como eu disse no começo, está grávida, vejo como uma realidade de eu estar mais tempo ainda aqui junto com ela durante todo o processo de infância da minha filha, Luísa, que vem aí, vai dar para eu acompanhar super bem, vai dar para eu estar bem, dá para eu trabalhar o horário que eu quiser, isso eu acho que vai ter alta flexibilidade de horário para eu conseguir trabalhar, não vou me martirizar por não estar indo no escritório, eu entendo que o escritório vai estar funcionando, seja ele virtual ou presencial. Então, acho que primeiro quebrou esse ponto, abre uma chance de economia, né, com espaço físico, que a gente vinha numa onda de precisamos ser o próximo Google e Facebook com escritórios bonitos, e o home office trouxe a realidade de você pensar e falar, para que eu estou pagando esse valor nesse escritório? Acho que essa é a grande lição, o tapão na cara de todo mundo que tem um escritório bonito, um elefante branco, para que mais um? Abrir um novo escritório. Parabéns, eu tenho mais 10 pessoas aqui enquanto você está abrindo e gastando dinheiro com o escritório. Não, e no mundo inteiro, né? Porque você também se limita geograficamente, né? São pessoas que conseguem chegar naquele escritório. Exatamente. Pô, quantas pessoas brilhantes eu poderia contratar de SEO, de inbound, de mídia que estão no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Como você mesmo disse, pô, vai ter gente que vai estar lá da Europa, vai ter gente que vai estar dos Estados Unidos, a pessoa tem a liberdade, e até mesmo pessoas que estão aqui, casou, quer mudar, muda, velho, não tem impedimento, você continua trabalhando para a mesma empresa. O perigo que eu vejo é do excesso de individualismo no home office, enquanto no presencial você tem todo mundo um olhando para o outro e tá vendo que a outra pessoa tá se descabelando, você falou, velho, você precisa de ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Ou aquela pessoa tá ficando até mais tarde, você vê ela e falou, tá tudo bem, precisa de alguma ajuda? No home office você não vê. A pessoa terminou o expediente dela, ela vai embora. Então o home office vai ser um ótimo driver para o nosso sistema, que é um sistema individualista para crescimento de carreira, ele é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não criar novas metas de grupo e começar a considerar mais o grupo, isso aí vai degringolar conforme o tempo. Vai virar muita gente, um mata o outro. Tipo, você não me ajudou e vai perder a conexão. Acho que você falou de forma brilhante, né? A gente saiu de um lugar onde estava todo mundo imerso, se conhecia, foi para o online, então continua como integração. Eu quero ver, a partir do momento que a gente vai contratar e colocar pessoas só home office, e daqui a um ano é só gente home office. Como que vai estar daqui a um ano? Vai ter essa cultura de ser colaborativo realmente? E tá todo mundo falando agora, home office é muito mais produtivo, é muito mais produtivo. Sim, você tem mais foco nas suas tarefas, por isso tem muito mais entrega. Mas será que isso é bom para a sua organização? Será que os problemas, os grandes problemas, vão conseguir ser resolvidos se você não tiver a daily, se você não tiver a weekly, se você não tiver a reunião geral para mostrar as frentes? As coisas vão ser individualizadas e o problema macro não vai ser concluído, né? E aí eu acho que vai recair muito sobre o tomador de decisão da empresa. Vai ficar nas costas dele, ficar ali dando direcionamento para todo mundo, enquanto todo mundo está olhando para o seu próprio umbigo. Acho que essa miopia pode acontecer. E eu tenho medo disso aí, tá? Eu acho que tem um desafio, que é a empresa não ser uma soma de uns que estão cada um no seu lugar, e pior ainda se evoluísse para uma situação em que você está trabalhando com input e output. Né? Então, assim, você me diz o que é para fazer, eu faço as coisas. Então, que corpo você forma, que cultura você forma, que lealdade você tem à empresa, como é que você passa, como é que uma estrutura dessas evolui e se aprimora. Né? Então,
Uma coisa que tem ajudado a gente, e eu acho que pode ser alguma coisa nesse caminho, a gente usa OKRs, né? Uhum. Então, a gente precisa talvez fazer com que as discussões dos OKRs elas ocorram de uma maneira mais formal e mais intensa do que elas aconteceram no passado dentro do Hunt, principalmente que a gente já usa há 4 anos, e ela já estava, de certa forma, automatizada dentro da cultura da empresa. Porque eu digo isso porque a história dos OKRs é a oportunidade que você tem de fazer o encontro entre aquele objetivo que é top-down, que a empresa precisa atingir tais coisas ou evoluir em tais dimensões, com os KRs, né, dos Key Results ali, as métricas que precisam ser modificadas, e embaixo das métricas vem bottom-up a parte dos projetos que as pessoas querem fazer para modificar aquelas metas. E o trabalho do dia a dia termina sendo a execução desses projetos de evolução da empresa nesse sentido. Então, a oportunidade que você tem de dar coerência para isso, para você evitar entrar no modelo de input-output. O cara faz assim, ele sabe que aquela tarefa dele está ligada à modificação de uma métrica, que está ligada à entrega de um objetivo que é importante para que a empresa realize a sua missão. E isso talvez possa ser um caminho para a gente continuar criando um espírito de missão dentro da empresa, né? Acho que se a gente abandonar, a gente abandonar a ideia de que de que nós somos pessoas com uma missão, que a empresa tem uma missão, que a gente precisa entregar aquilo, que tem uma coisa que é maior do que a nossa lista de to-dos para fazer, você se realiza infinitamente mais, e ao se realizar, isso é feito de uma maneira que é mágica, né? As coisas fluem e você atinge resultados. Enquanto uma lista de tudo é uma coisa que você quer matar e fazer outra coisa. Então, esse jogo é um jogo que a gente vai precisar descobrir ainda como fazer. Só de curiosidade, a gente também entregou o escritório, a gente entregou. Entregou de vez? Não tem escritório. Caraca, velho, olha. Ainda está lá guardando os móveis por acordo com a proprietária, mas a gente não tem mais. Pode voltar a ter, como você falou, posso voltar a ter um escritório, tem uma parte do comercial, alguns clientes querem fazer reunião presencial, algumas pessoas gostariam de continuar, etc e tal, mas provavelmente vai ser um escritório completamente diferente do que a gente tem hoje, né, e do que a gente teria no futuro, que seria continuar crescendo, contratando mais área, etc e tal. Isso é até interessante, porque que a gente falou muito, isso se fala muito, né? A empresa são as pessoas, não é o escritório. Então, a hora que chegou na hora de cortar custo, a gente virou e falou assim: então tá, galera, essa vai doer, todo mundo vai ficar sentido, mas a gente não tem mais escritório, porque a gente quer ter as pessoas. Então, a gente não demitiu nenhuma pessoa, mas a gente cortou um monte de custo, inclusive o escritório enquanto materialização da presença da empresa, da existência da empresa, né? Isso foi uma coisa que rolou um desapego, assim, e que provavelmente no futuro próximo, espero que a gente vai voltar a ter alguma espécie de presença física, mas é essa coisa de você olhar o DRE e falar assim, o que é essencial aqui dentro? Puta, é essencial essas pessoas aqui dentro, e essa linha daqui, puta, essa linha daqui, a rigor, eu gostaria de não ter. É isso aí, falou bem, cara. Eu ainda não tive essa postura, eu acho que talvez minha vontade ainda de ter o escritório, ter as pessoas lá, mas eu acho que abriu a chave, né? Abriu o gatilho, então, de possibilidade. Eu acho que isso foi o que mais mostrou. Então, eu acho que o pós-pandemia vai ser bem interessante para a gente ter mais desempenho, cuidar mais do time, investir no lugar certo, né? Parar de achar que realmente precisa do escritório bonito ali, que era algo que a assessoria de imprensa criou muito bem. Para cada foto nova do Google, do Facebook, ou de alguém que inaugura um novo escritório, era ou escorregador, ou não sei o que, ou qual parede colorida que ia ser mais colorida, e no final do dia o colaborador ali está trabalhando do mesmo jeito, né? Então, e a gente pode direcionar para uma melhor entrega, né? Vamos colocar dessa forma para eles, de melhores benefícios, melhores salários, melhores
incentivos, melhor tudo, né? Eu acho que só de pensar o quanto que é o custo operacional ali do escritório, eu falo, cara, acho que isso aqui era uma grana que a gente podia estar aproveitando melhor, né? A empresa cresceria mais rápido, né? É. Mas Legal, é uma visão boa. legal. A gente super estourou o tempo aqui. Eu agradeço demais Tranquilo. a sua presença e o seu tempo e as conversas super bacana. E aí eu queria fazer duas coisas. Primeiro, queria que você falasse para a galera como que eles te encontram, como é que eu gostei do Fábio Ricota, como é que eu tenho mais Fábio Ricota na minha vida, e pensamentos finais aí, se você tiver uma mensagem final que você quiser deixar para a galera, é uma boa. Legal, Aceito. Então, primeiro de tudo, agradecer o convite de vocês, agradecer a Júlia, que fez o contato. Teve mais uma pessoa da Runant que agora eu não vou lembrar, que entrou em contato. O Will. Não, acho que deve ter sido a Carol. Ela mandou uma mensagem para mim no Instagram: pô, Ricota, vamos fazer um webinar, vamos fazer acontecer e tal. Aí me passou o contato, a gente conversou. Obrigado por vocês estarem disponíveis na missão de ajudar a empresa, ajudam a gente no dia a dia. Eu acho que isso é importante falar, né? O que realmente vocês ajudam. Nossa empresa está baseada na Runant. Hoje em dia a gente não pensou em cortar o custo da Runant, a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui é o funcionamento da empresa, não é justo, a gente vai usar mais do que nunca, né? Eu sou muito nessa visão de ser justo, é justo, a gente vai usar, beleza, então vamos continuar. Acho que a gente tem que honrar com o que a gente combinou, né? E para quem quiser me encontrar mais, cara, pode me procurar no Instagram, só procurar Fábio Ricota, Ricota com 2 T's, pode me procurar no YouTube, tem meu canal também que falo sobre gestão e vendas para donos de agência lá, falo sobre marketing digital lá, também no Instagram eu falo sobre os 2 temas. Tem o blog da Agência Mestre, tem muito material sobre marketing digital. Quiser entrar lá em agenciamestre.com/blog, cara, basicamente tudo que eu sei de marketing digital eu já escrevi no blog, ou meu time já escreveu coisas também referentes no blog. Agradecer de verdade a oportunidade. Eu acho que é importante falar uma coisa que eu recebi até uma perguntinha numa caixinha de pergunta e resposta que tem feito bastante no Instagram, de uma pessoa que falou assim, Ricota, você não tem medo da crise, né, dessa crise do coronavírus? E aí eu respondi para a pessoa, cara, eu não sou super-herói, eu não sou Deus, eu tenho medo, sim, eu acho que todo mundo tem que ter medo, né, você tem que ter receios, eu acho que isso faz parte do instinto de sobrevivência que os empreendedores têm. Acho que num momento de desafio, não é um desafio pequeno, acho que isso a gente não pode subestimar, é realmente um problema sério, um problema grave, tanto de saúde quanto econômico. Eu acho que as duas esferas têm que ser olhadas juntas, mas no que tange o que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, que é do meu negócio, né? Posso falar da minha saúde, que eu venho me cuidando, faço a minha parte, mas no meu negócio também venho fazendo a minha parte, mas eu tenho medo. Acho que todo mundo tem a hora de chorar, a hora de ficar feliz, a hora de ficar desapontado, a hora de ficar em êxtase com essa crise. Ela vai passar, muitas empresas vão quebrar, muitos profissionais vão perder o emprego, é por isso que se chama crise, porque senão seria uma coisa com outro nome, né? Vai haver uma seleção natural, né, de quem são os mais capacitados e mais adaptáveis desse momento, né? Então, primeiro é o cara que é capacitado, ele consegue seguir melhor, e segundo é a capacidade de adaptação, então quão rápido você agiu, e ainda dá tempo de agir. Aqueles que ficarem estagnados, com uma gestão antiga, com um formato antigo, achando que se fizer a mesma coisa de antes da pandemia, né, ele vai sobreviver, ele está realmente enganado. Então, instinto de sobrevivência total aqui, de negócios e de saúde. Então, adaptação é fundamental. Olhar, se precisar mudar 2, 3, 4 vezes, não importa o tamanho da sua empresa, eu acho que você tem que ter o senso crítico de, cara, é melhor mudar e olhar para trás e falar, pelo menos eu tentei mudar. Eu penso assim da Mestre, eu dei o meu melhor, eu me capacitei ao máximo para esse momento, eu estudei ao máximo para esse momento, eu tive em lives contribuindo, ouvi empreendedores contribuindo. Hoje de manhã eu estava assistindo uma live do CEO da Resultados Digitais para aprender mais, espero que outras pessoas assistam esse nosso bate-papo para aprender mais. Então tá aí a questão de você aprender para poder implementar e fazer o Kaizen, né, a melhoria contínua aí o mais rápido possível. Mas eu quero ser uma pessoa que, se der certo, eu olhar para trás e falar, cara, eu mereci porque eu corri atrás, e se der errado, eu falar, cara, eu dei o meu melhor porque eu podia fazer naquele momento. Então, não tem como eu
eu achar que eu podia ter feito melhor, porque eu estou dando o meu melhor. Essa é a grande diferença, né? As pessoas que vão estar lá na frente vão olhar para trás e falar, pô, deu errado. Fala, putz, se eu tivesse me esforçado um pouco a mais, tinha dado certo. Se der errado, eu vou ter certeza que eu dei o meu melhor, com a capacidade que eu tinha, com o esforço que eu tinha, com a motivação que eu tinha, com o sangue e suor que eu tinha, sabe? E vejo a mesma coisa do meu time, sabe? A gente está numa pegada de fazer o negócio dar certo, e eu espero que a gente saia e que todas as empresas e profissionais que derem o seu melhor, se empenharem, que dê muito certo. Vai ter um cenário muito bacana no pós-crise, porque toda seleção natural sobra mais para quem ficar, vão ter oportunidades sensacionais. Acho que o marketing digital, para quem está no marketing digital, acelerou a transformação digital de muitas empresas. Muita gente que cortou boleto, como você disse, né? Você saiu fazendo operação mata-boleto, em algum momento vai falar, cara, a coisa degringolou, eu preciso para ontem, para alguém para começar. Então, quem sobreviver vai fazer a festa, de verdade. Então, meu regime aqui vamos implementar o mais rápido possível para ser o mais enxuto, o melhor possível que dá para ser nesse momento, para a gente sobreviver bem e no pós-crise a gente deslanchar, sabe? Talvez fazer 2 anos em um, basicamente essa é a meta. Tá? Cara, eu vou te falar, tem uma chance muito grande disso acontecer mesmo, porque eu acho que vocês têm a maturidade de gestão, vocês têm o posicionamento, vocês são líderes no segmento de vocês, o segmento de vocês se tornou mais importante, mais essencial que essa disciplina seja dominada por parte das empresas, por parte dos clientes, e que, portanto, para isso tenham parceiros sólidos. Vocês vão se tornar cada vez mais sólidos ao longo do tempo. Então, não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer, cara. Apostaria facilmente nisso. Um prazer muito grande conversar contigo, finalmente poder te conhecer. E, pô, não preciso nem falar, super canal aberto aqui com a gente, o que você precisar da gente, você pode contar, somos parceiros de longo... e essa parte boa, né? Apesar da gente não se conhecer, somos parceiros de longo prazo, né? Há bastante tempo, então isso só mostra que a base disso é muito sólida e tem lógica, né? Que ajuda muito a qualquer coisa aí para frente. Então, foi um prazer ter tido você aqui. Eu vou só encerrar, então, agradecendo a todo mundo pela audiência e pedindo para vocês, se vocês gostarem, compartilhem, sigam a gente nas redes, assinem os canais, etc. Estamos aí para ajudar, se for benéfico, que bom, é para isso que a gente está tentando. É isso que a gente está tentando fazer. Então, super obrigado, Fábio. Valeu. Valeu, AC, um abração. Valeu, pessoal. Obrigado.